Nós já vimos Abraão, Isaac, agora vamos ver Jacó. A história toda de Jacó deriva de um fato inicial na vida dele. Existe um fator preponderante que determina tudo mais que aconteceu na vida de Jacó, no meu modo de ver. Tudo o resto é consequência daquilo que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 25. Então, eu quero que vocês abram lá também, Gênesis 25, versículo 24. Nós já estudamos sobre Isaac. Rebeca fala sobre o nascimento dos seus 2 filhos. Agora nós vamos retomar daqui para verificar justamente o que afeta a vida de Jacó. Versículo 24 diz assim: cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. O nome Esaú quer dizer peludo e o nome Jacó quer dizer suplantador. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Seguindo aqui no versículo 26, diz: e era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peste, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, irmãos, eu disse, todo o resto da vida de Jacó vai ser uma consequência do que aconteceu aqui. Nasceram os 2 filhos, gêmeos. Existe uma questão, principalmente na cultura judaica e da época, de extrema importância, a questão da primogenitura. O primeiro filho, não só lá, mas em várias culturas, é assim que funciona. O primeiro filho, ele herda a liderança do clã. Quando o pai morre, ele se torna o chefe do clã, do grupo familiar. E ele tem o maior direito sobre a herança, uma vez que ele domina sobre os outros, sobre as casas dos seus próprios irmãos. Bom, isso já era tradição entre eles. Mas aqui nós encontramos uma situação um pouquinho difícil. Como você determinar quem é o primogênito se eles são gêmeos? Bom, qual era o critério que eles adotavam? Ainda que
eles tivessem nascido juntos, tivessem sido gerados juntos no ventre da mãe, mas o que sai primeiro do ventre é tido como o primogênito. E foi o que aconteceu. Então, de fato, seguindo essa regra, o primogênito foi o Esaú. Mas curiosamente, já o Jacó, aquele bebezinho, já saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. E isso foi um fato que chamou a atenção, talvez de parteiras, e isso acabou dando origem ao nome que foi dado a Jacó, e que acaba sendo, de certa forma, profético a respeito dele. Então Esaú foi o primogênito. Mas, como nós lemos aqui, num certo momento, já eles moços, né, o Esaú demonstra seu total descaso para com isso, com a primogenitura. E o Jacó, como eu já disse, o significado do seu nome, o suplantador, ele se aproveitou dessa situação para fazer uma investida. O Esaú com fome, cansado, voltando de uma caça fracassada, né? Não pegou nada, e o Jacó aproveitou e fez uma proposta para ele. Notem, ele não obrigou Esaú a entregar a primogenitura, ele não matou Esaú para ele se tornar o primogênito, ele fez uma oferta. Eu discordo de alguns comentários que colocam assim, como Jacó sendo um trapaceiro. Até colocam o nome dele, suplantador, como sinônimo de trapaceiro. Não é isso. Eu discordo dessa visão. Eu que, desde que me converti, ou antes talvez, eu sempre tive muita admiração por esse personagem, Jacó. Eu acho fantástico a história de vida dele. Traz muitos ensinamentos e tem muitas curiosidades. É muita coisa bonita realmente que envolve a história de Jacó, para a gente aprender de Deus. E eu acho que colocar ele como um trapaceiro é distorcer a palavra de Deus. Suplantador, na verdade, não é um sinônimo de aproveitador, traiçoeiro, mas é aquele que suplanta, é aquele que supera alguém. Então, ele, embora tenha nascido atrás de Esaú, o que viram foi que ele estava agarrado ao calcanhar como quem queria passar à frente, como quem queria nascer antes. E de fato isso acabou acontecendo em vida, né? Ele acabou tomando para si, adquirindo o direito da primogenitura que de origem não era. Então ele superou Esaú. Nesse sentido eu disse que o nome dele acabou por ser profético. A palavra hebraica que dá o nome de Jacó, então ele tem esse sentido mesmo, de aquele que supera, ou que rebaixa ao outro, né? Ele puxa o outro para ele estar por cima, que espezinha, ele pisa sobre alguma coisa, porque ele está acima, ele supera. Então o sentido é esse, de se colocar acima. Isso realmente ele fez. Mas o Esaú, é dito aqui em Gênesis mesmo, ele não deu importância à primogenitura. Ele desprezou sua primogenitura.
O autor de Hebreus trata disso com uma análise bem objetiva. Vamos ver lá em Hebreus 12. Se por um lado, no capítulo 11, nós vemos vários heróis da fé sendo mencionados, o Esaú poderia figurar entre eles, mas não, ele veio parar no capítulo 12. E de uma triste maneira, não como um herói da fé. Hebreus 12, 16 diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano. A referência a Esaú aqui é ao fato de ele ser profano. Mas o autor diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Mais tarde, nós vemos o Esaú lamentando profundamente, se indignando, se irando por isso que aconteceu aqui. Mas o que nós lemos em Gênesis foi que ele agiu de uma maneira assim totalmente leviana, vamos dizer assim. Ele teve um descaso total com relação à primogenitura. Mas Jacó me faz lembrar aquela passagem em Lucas 10, 42, entre Marta e Maria. Lembram? A Marta ficava toda ocupada em providenciar comida e tal, e Maria sentada ali aos pés de Jesus. E a Marta foi reclamar com Jesus: manda minha irmã me ajudar aqui, né? E Jesus falou para ela: Marta, você está se afadigando. A Maria escolheu a melhor parte. Ela entendeu o que realmente é mais importante. De novo, nós vemos duas irmãs aí no caso, né? Numa intriguinha entre elas. Mas Jesus deixou claro para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Quase como dizendo: você também deveria deixar um pouquinho essas coisas aí e fazer como ela. Senta aí e ouve. O Jacó escolheu a melhor parte. Se por um lado o Esaú deu tão pouca importância à primogenitura, o Jacó deu muita importância a isso. E ele não perdeu tempo, não perdeu a oportunidade de obter isso que ele perdeu ali por uma fração de segundos, né? No nascimento. A questão da primogenitura aqui tinha alguma coisa de muito especial. Qual é o grande problema de Esaú ter dado pouca importância para isso? Irmãos, talvez se nós pensássemos só em termos de se tornar o cabeça do clã, né, ou se tornar o maior, o principal herdeiro dos bens, nós poderíamos dizer, simplesmente o Esaú, ele não era assim muito não almejava grandes coisas, né? Mas a questão entre eles envolvia algo mais, porque a primogenitura, aqui eu creio que eles entendiam muito bem isso. Isaac e Rebeca deviam ter passado mesmo isso para eles, porque a primogenitura aqui envolveria não só uma questão da herança, mas de ser o representante e entrar na linhagem da promessa de Deus. Essa promessa recaía mais diretamente, incidiria sobre o primogênito. Jacó não herdou os bens.
Nós vamos ler agora no capítulo 27 e nós vamos entender por que ele não herdou os bens. Por que ele não herdou os direitos do primogênito como o principal herdeiro dos bens dos seus pais. No capítulo 27, nós lemos lá versículos 1 a 4. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. O Isaque achava que iria morrer logo, talvez, né? Mas não, ele durou bastante tempo ainda. Mas ele disse: eu não sei o dia da minha morte, isso pode acontecer a qualquer hora. Versículo 3 diz: agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então aqui o Isaque falou: Esaú, eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas então eu peço que você me faça isso, me dê esse prazer, né? Como nós já lemos antes, ele tinha prazer na caça. E ele pediu para Esaú ir caçar e preparar um guisado, um prato gostoso de comida, do jeito que ele gostava, e trazer para ele, né, para Isaque ter aquela satisfação e então abençoar ele. Que bênção era essa? Não era uma bênção qualquer: eu te abençoo, meu filho, por essa comida gostosa que você fez. Não, essa bênção aqui era a bênção da primogenitura. Vamos para o versículo 30 aqui, para a gente completar esse aspecto aqui. Bom, entre esses versículos está toda aquela trama. Eu imagino que todo mundo saiba, mas é bom a gente resumir a coisa. A Rebeca, sabendo, né, isso veio aos ouvidos dela, de que o Esaú tinha saído para caça e que o Isaque iria abençoar ele como primogênito. Então ela tramou toda aquela coisa para Jacó receber a bênção. Então ela pegou a roupa do Esaú, que tinha, né, aquele aroma, aquele perfume próprio dele, do campo, tanto que o Isaque identificou isso. Ela disfarçou porque o Jacó era liso, né, não tinha pelo, ele era como eu. E ela arrumou uma maneira de disfarçar e fazer os braços do Jacó parecerem peludos como o do Esaú. Então ela fez de tudo para armar um cenário e Jacó enganou Isaque. Ele conseguiu se fazer passar por Esaú e receber então a bênção da primogenitura. Bom, então quando a gente chega aqui no capítulo 27, no versículo 30, é quando Esaú volta depois disso ter acontecido. Jacó já tinha recebido a bênção. Diz assim: e aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Olha como ele se apresenta, né? O teu primogênito, Esaú. Mas peraí, vamos parar a leitura aqui. Tempos antes ele não tinha vendido esse direito? Ah, mas agora, na hora de receber a bênção, ele se apresentou: eu sou o seu primogênito, pai. Vamos seguir, 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe?
e comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Essa bênção não voltava atrás, né? Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó, o suplantador? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então, essa referência que o autor lá de Hebreus faz, ainda que com lágrimas, né? Mas ele não encontrou lugar para arrependimento, não tinha volta a isso. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. Essa bênção para ele foi vergonhosa, porque na bênção que ele recebeu dizia: você vai servir seu irmão. Bom, aqui nós temos que parar para analisar algumas coisas. Primeiro, Jacó era um trapaceiro. Espera aí, quem foi que negociou e vendeu sua primogenitura e depois queria chegar e receber a bênção de primogênito? Quem é o trapaceiro, então? Entenderam? Na verdade, ele enxergava que Jacó tinha trapaceado. Mas quem estava querendo dar uma de trapaceiro aqui era ele, porque ele vendeu uma coisa, ele assumiu um compromisso. Lembram? Na leitura diz, Jacó disse: jura-me. E ele jurou: eu te dou minha primogenitura por esse prato de comida. E depois, como se nada tivesse acontecido, ele queria receber a bênção como primogênito. Ou seja, ele queria fazer como se nada tivesse acontecido. E esse sim tentou trapacear. Então eu acho importante a gente observar isso. Embora Isaque tenha dito que enriqueceu a Jacó, ele deu a ele o direito, como diz aqui, tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Ele falou a Esaú, quando abençoou Jacó, ele o abençoou com todas essas coisas, quer dizer, os bens, as riquezas seriam para Jacó. Na verdade, o Jacó não herdou nada disso, porque todos nós sabemos, por conta desse conflito que se gerou, e o Esaú, no versículo 41 que nós lemos, Esaú odiou Jacó, necessariamente o Jacó teve que ir embora dali. De novo, Rebeca interviu, conversou com Isaque, e ele entendeu que realmente era bom que o Jacó fosse procurar uma esposa da família deles lá em Padã Arã. Aí ele vai voltar lá para a terra de onde Isaque tinha recebido Rebeca. Bom, e Jacó foi para lá e deixou a herança, os bens, o gado. Ele não levou nada, tudo ficou ali. Quem assumiu aquilo tudo? Esaú. Mas o Jacó alcançou aquilo que realmente importava para ele. O Jacó encontrou
aquilo que realmente importava para ele. Herdar as bênçãos espirituais. Elas eram mais importantes do que as bênçãos materiais. Eu entendo que isso tem uma grande lição para nós todos. De nós visarmos as bênçãos espirituais acima das bênçãos materiais. E que realmente nossos filhos possam colher bênçãos espirituais. Como nós já dissemos, quando nós nos convertemos, foi estabelecida ali uma aliança entre nós e Deus. E nós, como pais cristãos, devemos procurar transmitir aos nossos filhos esse mesmo evangelho da graça, na esperança de que essa promessa que nós recebemos alcance a vida deles também. Tem muitos filhos que estão na expectativa de que os pais lhe proporcionem, né, coisas, bens, dinheiro, casa, imóveis, carros, e infelizmente não estão atentos, ou talvez não têm herança espiritual para receber dos seus pais. Tudo isso aqui, irmãos, gerou uma vida bastante conflituosa para Jacó. Os conflitos dele com o Esaú fizeram com que ele tivesse que se separar. Na verdade, ele fugiu, né, de Esaú. Oficialmente ele foi enviado para buscar a esposa lá em Padã Arã, mas a verdade é que ele foi tirado dali para que não acontecesse uma bobagem, né? Uma vez que o propósito do Esaú era de que, após a morte de Isaque, ele tinha a intenção de matar Jacó. Então, ele só não fez isso de imediato por respeito ao pai que ele tinha. Mas antes que isso acontecesse, foi providencial, né, a ideia. Deus plantou isso ali no coração deles e foi o que foi feito. E Jacó, por assim dizer, foi em busca de uma nova família, uma outra família. Mas ele encontrou bastante conflito em relação, ou em consequência disso também. Aqui eu quero fazer uma parada, irmãos, para ver aquilo tudo que fez com que nós chegássemos até aqui na história. Eu já falei disso antes, mas é importante ressaltar. Os conflitos se originaram nos próprios pais, no meu entendimento. Porque se eles eram herdeiros da promessa de Deus, os pais deveriam simplesmente ter ensinado, e eu creio que Isaac e Rebeca ensinaram aos filhos aquilo que Deus havia prometido ao seu avô, Abraão, e que Isaac se tornou o filho da promessa, e que da descendência dele, ou seja, de vocês, vai sair um povo especial. Eu já falei sobre isso. Os pais devem procurar cultivar entre os filhos um sentido de coletividade, né? Nossa casa é uma casa que serve a Deus, e vamos colher juntos as bênçãos disso. Qual é o problema? Qual é o problema que aconteceu aqui? Isaac amou Esaú porque gostava da caça.
Rebeca, por algum motivo, se afeiçoou mais a Jacó. Os pais se dividiram aqui e notoriamente criaram uma visão faccionada da família. Eles fizeram um mal com isso. Olha, o Esaú é o queridinho do papai e o Jacó é o queridinho da mamãe. Isso não é legal. Isso acaba estabelecendo comparações. E comparação nunca é bom. Nunca. A gente estabelecer comparação entre filhos. Outro dia nós estávamos conversando aqui no almoço, num sentido diferente. Nós estávamos falando sobre as características diferentes dos nossos filhos. Como é diferente você lidar com um e com o outro. Até nós falamos, não tem mais fácil ou mais difícil. O problema é que cada um é diferente do outro. São seres criados por Deus e cada um é diferente do outro. Nenhum de nós é igual, irmãos. Deus nos fez, todos nós, diferentes. Nós podemos até ser um pouquinho mais parecidos. Você tem uma família ali que tem vários irmãos. Esse aqui, o filho A, é mais parecido com o filho D. Mas são extremamente diferentes do B e do C. E do E, do F, do G. Depende de quanto estiver, né? Tem essas coisas. Mas comparar assim características é uma coisa. Agora, o tipo de comparação ruim é quando nós estabelecemos, olha, esse aqui é mais do meu agrado, esse aqui é mais isso ou mais aquilo. Eu tinha uma tia que eu até entendo, a intenção dela era boa, mas errava. Eu e meu primo, a gente brincava muito juntos, né? Um estava sempre na casa do outro. E muitas vezes eu estava lá e ela fazia perguntas para mim a respeito de como eu estava indo na escola, o que estava acontecendo, para mostrar para o meu primo, né, tentando comparar a gente, mostrar que eu estava sendo melhor e que ele tinha que fazer como eu. Isso não funciona, não é bom. Muito menos entre comparar irmãos, porque esse meu filho é muito mais inteligente do que o outro. Não faça isso. Eles são diferentes, eles têm talentos diferentes, têm qualidades diferentes, têm defeitos diferentes. Nós temos que tentar trabalhar com eles, mas não estabeleça uma concorrência entre eles. Esse é o ponto. Nenhuma mulher gosta de ouvir aquela frase, você não consegue fazer tal coisa tão gostosa como a minha mãe. Né? Nenhuma mulher gosta de ser comparada com a sogra. Poxa. Nem com outra mulher, né? Os maridos também não gostam de ser comparados com outros homens. Não, tal fulano, né? Ele é muito mais capaz. Às vezes não fala diretamente, mas fica implícito. A gente se sente um lixo, né? Não é assim que se faz, estabelecendo concorrência, competição. O Isaac e a Rebeca estabeleceram isso entre os seus filhos. Existia a questão da primogenitura, mas o Esaú era o primogênito. O Jacó queria primogenitura? Queria. Mas certamente eles foram incentivados a manter essa disputa. Alguém pode dizer, mas tudo isso tinha um propósito de Deus. Ok, em tudo tem propósito de Deus. Mas nós não podemos usar os nossos erros para justificar
o cumprimento do propósito de Deus. Nós sabemos que Deus usa até dos nossos erros para alcançar os seus desígnios, os seus propósitos. Mas nós não podemos fazer as bobagens e depois dizer, mas era propósito de Deus. E a Bíblia relata muitas coisas que aconteceram assim, e a nossa vida também envolve situações desse tipo. Mas vamos lá, vamos adiante. O Jacó então foi para Padã Arã e ficou por lá coisa de 20 anos antes de voltar para a terra dos seus pais. Chegando lá, ele logo encontrou a sua família e aquela se tornou a sua própria família. Capítulo 29. Então, uma nova vida. Jacó separado por força da circunstância que a própria família causou, foi separado de sua família, de seus pais, de seu irmão, da sua casa, e teve que ir a Padã Arã, e ali ele conheceu familiares, parentes, se casou lá e trabalhou para aquele que se tornou seu sogro por todo esse tempo. Capítulo 29, vamos ler do versículo 4 em diante. O Jacó chegou ali em Padã Arã, próximo a um poço, onde o gado vinha beber. Encontrou ali alguns pastores com suas ovelhas, seu rebanho. E disse-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhes mais, está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. E disseram, não podemos até que todos os rebanhos se juntem e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? Então, aqui ele já encontrou pessoas que conheciam o Naor, ou Labão, né, filho do Naor, e a própria Raquel, filha do Labão, estava ali, chegando naquele momento entre eles. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai. Quem disse que não tem pastora na Bíblia? Tem sim, olha lá, porque ela era pastora, só que é pastora de ovelha, não de igreja. Então, versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses
lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então aqui foi esse encontro gostoso, né? Ele primeiro encontrou a Raquel, beijou-a respeitosamente, dentro da cultura deles, né? Ninguém imagine aquele beijo hollywoodiano aqui, não, tá? Não é nada disso. Foi aquele beijo, sei lá, na testa, na face. Ele beijou Raquel com prazer, como um parente. Encontrou alguém que do próprio sangue deles, né? A alegria de Jacó de encontrar a Raquel, e falou quem ele era, se apresentou. E a mesma coisa aconteceu, né? Quando a Raquel avisou o Labão que Jacó estava lá, o filho de Rebeca. E, né, eles se tratam aqui como irmãos, mas o Jacó era sobrinho, né, do Labão. Eu me confundo um pouco com esses. Até outro dia chamei o não sei quem de Jétro, né, que era o pai do Moisés, nada a ver. O pai do Moisés, o sogro de Moisés. Tá vendo? Eu já estou misturando as coisas aqui. Querendo justificar um erro anterior, já estou errando de novo. Bom, mas aqui era o Labão e o Jacó. E o Labão, sabendo disso, veio ao encontro de Jacó também e também acolheu ele com aquela alegria, né? Beijou Jacó, eles se alegraram juntos ali. Foi um encontro emocionante. E Jacó ficou um mês ali, pelo visto já estava trabalhando com a família, e quando Labão falou: olha, se você vai ficar aqui, né, você é da minha família, não é justo que você trabalhe sem um salário, sem determinar. Mais uma vez, o Jacó não era um homem voltado a riquezas. Ele podia ter falado: olha, eu trabalho para você por tanto em dinheiro, ou eu trabalho para você por tantos por cento da sua posse e dos seus rendimentos, do seu gado. E até se ele tivesse feito isso, provavelmente ele teria se dado bem, porque o gado, os negócios do Labão prosperaram na mão de Jacó. Mas não. Ele voltou sua atenção para outra coisa. Ele amava a Raquel. Ele estabeleceu isso como prioridade. Ele não estabeleceu um salário. Ele falou: trabalho 7 anos para você. 7 anos. Ele amava mesmo a Raquel. Eu trabalho 7 anos para você, se você me der a sua filha em casamento. É uma história bem romântica, né? Que amor bonito. E a Bíblia ainda diz que para ele amava tanto Raquel, que para ele esses 7 anos foram como poucos dias. Foi como nada. Ele considerava ela mais preciosa do que aqueles 7 anos. Que ela valia mais do que aquilo. É isso que quer dizer. Um casamento, em um relacionamento assim, é bom que nós possamos estabelecer realmente quanto uma pessoa vale para nós, quanto ela é importante para nós. Muitos de nós não somos bons em demonstrar isso, né? Muitos de nós. Jacó amou Raquel tanto que trabalhou 7 anos de graça para o seu sogro para ter direito a casar com ela. Mas aí, de novo, o suplantador
lidou com uma situação. Primeiro, quem quis passar a perna nele, trapacear ele, foi o próprio irmão Esaú. E aqui nós encontramos quem trapaceou ele. O suplantador foi suplantado, né? Quem trapaceou ele foi o sogro, o Labão. Versículo 21. Vamos seguir aqui, nesse mesmo capítulo 29. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, depois desses 7 anos que ele trabalhou, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Olha, ele esperou esses 7 anos para casar com a Raquel. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana dessa, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Que rasteiro, hein? Versículo 28 diz: e Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Então, aqui o Labão passou a perna mesmo em Jacó. Nós não sabemos bem como eram todos os rituais da época, mas as mulheres usavam o véu, não é aquele véuzinho, né? E naquela noite, ali estava com seu véu, de uma maneira que à noite eles foram para a tenda e o Jacó nem percebeu, nem se deu conta que não era Raquel. Ele só pôde ver quando amanheceu, quando a luz fez ele ver. Peraí, essa mulher não é aquela pela qual eu trabalhei 7 anos, é a irmã dela. Mas o Labão fez um ajuste com ele. Você me trabalha mais 7 anos, eu te dou Raquel. Não que ele esperou mais 7 anos para ter Raquel. Cumpriu a semana de Lia, né? E aí ele casou também com Raquel. Uma semana depois. Mas com a dívida de ter que trabalhar aqueles outros 7 anos. E assim Jacó, em vez de casar só com a mulher que ele amava, não foi por opção dele, ele casou com as 2 irmãs. E ainda o Labão deu a cada uma delas uma serva. Isso é relevante. Notem, aquilo que aconteceu lá atrás fez com que Jacó viesse nessas circunstâncias. Como a gente diz, ele chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, né? Modo de dizer, chegou ali sem bem algum, e ele teve que se sujeitar a certas coisas, trabalhar para o Labão. E nisso, como ele amava a Raquel, surgiu a oportunidade de servir a Labão em troca disso, mas o Labão fez com que ele também assumisse um casamento com a Lia. E também essas 2 foram acompanhadas das suas servas, e a partir daí a vida de Jacó foi bem conturbada. Às vezes já é difícil com uma mulher, com 4 complicou. Tem muitos homens aí que defendem, né? Muitos não sei, mas tem homens que defendem ou que gostariam de poder ter a poligamia,
Ah, é bom ter várias mulheres, né? Mas isso traz uma série de dificuldades. Não era a vontade de Deus. Voltamos lá no Éden. A vontade de Deus é um homem e uma mulher. Os dois se fazem uma só carne. Aí quando você incorpora uma terceira, quarta, não dá boa coisa. Tudo que o homem relativiza da palavra de Deus vai trazer problema. Bom, e aí nós vemos uma série de problemas, porque de novo o problema da rivalidade surgiu entre as mulheres dele. E os filhos foram nascendo. A disputa era: quem é mais abençoada? Se eu der muitos filhos, né, na visão deles era: se eu der mais filhos para ele, ele vai me amar mais. Aliás, tem muitas mulheres assim que casam mal, hoje em dia ainda acontece disso, casa mal e acha: não, meu marido, ele me despreza, não sei, mas se a gente tiver um filho, tudo vai mudar. No mundo isso é comum, né? O marido fica às voltas com diversão, depois que ele já casou, não está nem aí com a mulher, e a mulher fala: não, mas se tiver um filho, ele vai ficar mais caseiro, vai me amar mais, e ela vai ter um filho e nada acontece, tem 2 filhos e nada acontece. Ele só despreza ela e divide o desprezo entre ela e os filhos. Mas sempre existe essa ideia errada de mulheres que achavam que por dar filhos ao homem que elas vão ser mais bem amadas por ele. Isso não funciona. Mas essa disputa entre eles surgiu, entre essa família. No capítulo 29, então, nós vemos ainda no versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, porque, como nós lemos, o Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E aí nasceram a Lia os 4 primeiros filhos, né? Rúben, Simeão, Levi e Judá. No capítulo 30, nós lemos: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Resolveram copiar basicamente aquilo que Sara tinha feito com Abraão, né? Já não foi bom lá atrás, não foi bom aqui também. Então, aqui em vez de 2 mulheres, Jacó recebeu também a serva Bila, a serva de Raquel, de onde nasceram Dan e Naftali. Versículo 9. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, ela teve os 4 e depois não teve mais, e a Bila deu 2 filhos, né, por Raquel para Jacó. Então, o que Lia fez? Vamos fazer igual, né? Tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher, e deu Zilpa, a serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada. E aí ela teve pela Zilpa o Gade e o Azer, né? Versículo 17. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um 5º filho a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. Então aqui também nós vemos o Issacar, Zebulon, né, que nascem
aqui, e também uma filha, Diná. No versículo 22 aqui desse capítulo ainda, nós lemos: e lembrou-se Deus de Raquel. A Raquel até aqui não tinha filhos, só aqueles que ela teve por meio de Bila. Mas lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E realmente Deus acrescentou a ela outro filho. Pula para o capítulo 35. Mas notem, tudo isso no meio de uma disputa, né? Elas queriam ter filhos, disputando a atenção, a prioridade com Jacó. No capítulo 35, já tempos depois, narra no versículo 16 aqui o nascimento do Benjamim. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Quando foi escrito o livro, ainda estava lá. Então a Raquel, a mulher amada de Jacó, foi a última a ter um filho. Finalmente teve o José, e depois, já quando eles voltaram, no capítulo 35, já é depois eles voltarem para a terra de Jacó, é que eles tiveram o Benjamim. Só que nessa ocasião a Raquel acabou morrendo por complicações no parto ali. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção houve conflito todos esses anos na vida de Jacó entre as suas mulheres. Além disso, né, tudo isso é consequência de erros. Notem, eu quero chamar a atenção nisso. Atitudes a tentativa de resolver por si mesmo, copiando erros do passado. A gente tem que ter inteligência de olhar: olha, se meus avós erraram, se meus pais erraram, eu não vou fazer a mesma coisa. Amém? No que eles acertaram, amém, vamos copiar. Mas no que eles erraram, use isso como lição. Não promova disputas, divisões. A gente vê todo o mal que isso causa no meio familiar. Hoje em dia é muito comum, até quando alguém chega à igreja já para se converter, já vem, outro dia já comentei sobre isso, de lares desfeitos. Então, a pessoa já está lá no segundo, terceiro casamento. Esse aqui é meu filho, né? Chega o casal lá: esse aqui é nosso filho. Aquele lá também é filho dela. Né? Geralmente, nossos filhos, mas você depois vai saber: não, mas não é bem nossos filhos. Alguns anos atrás a gente conheceu um casal, aparentemente um casal normal, falava: nosso filho, e foi assim por muito tempo, até que um dia, né, eu fiquei sabendo no meio de uma conversa que o filho não era filho dele, o filho era filho da esposa, mas eles só tinham aquele, né? Ela já trouxe de antes. É bem comum isso, e às vezes a gente até nem sabe, mas principalmente em lares assim que reúne filhos, né, acontece muito esse é filho só do marido, ele trouxe de outro relacionamento fora, ou de outro casamento, sei lá, e ela tem um filho que é só dela, e aí eles têm outros filhos juntos,
E, bom, se estabelece uma disputa, uma rivalidade, uma rixa entre esses irmãos. É difícil conciliar, porque eles vêm de origens diferentes, sempre alguém se sente preterido, e muitas vezes é de fato. Tudo isso porque as famílias já vêm destroçadas por as pessoas não darem ouvidos à palavra de Deus. Então a gente, enquanto está em tempo, né, quem ainda não constituiu o seu lar, estabeleça isso dentro dos princípios de Deus, amém? Coloque isso na sua cabeça. Não crie caminhos alternativos. Atalhos não vão funcionar bem. Nós que já temos nossos lares estabelecidos, procuremos conduzir eles, né, nossos lares dentro dos princípios de Deus, sem desviar, seguindo aquela linguagem, nem para a esquerda nem para a direita. Isso vai ser bênção para a nossa vida também. Além dos conflitos que Jacó teve entre as suas mulheres todos esses anos, se gerou um conflito também entre ele e o Labão, o seu sogro, e a família dele, né? No capítulo 31, nós lemos também: então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. O que aconteceu? O Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, depois teve que trabalhar outros 7 anos por Raquel de novo. Mas terminado isso, passado algum tempo, o Jacó queria ir embora, mas como o trabalho dele trazia renda e estava abençoando ali, né, o Labão estava próspero, o Labão começou a impedir, ele não queria que o Jacó fosse embora. Só que então nós não vamos ler o texto porque se tornaria longo, né? Mas o Jacó fez um acordo com ele, aliás, um acordo que foi mudado várias vezes, até por iniciativa do próprio Labão. O Jacó fala resumidamente sobre isso aqui, nesse trechinho que nós vamos ler na sequência, nos versículos adiante, porque ele explicou isso para suas esposas, né? Mas notem, os irmãos delas, os parentes já estavam dizendo: o Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, ele está roubando. Não, ele não roubou, mas ele estava suplantando mais uma vez o Labão. Deus estava fazendo com que as coisas funcionassem, convergissem para que o Jacó fosse abençoado e enriquecesse, e não o Labão, porque eles fizeram um acordo onde as ovelhas que nascessem de determinada forma eram de Jacó e as outras eram dele, e ele cuidava do rebanho dos dois. Se você não lembra como leia aqui. Mas ele diz assim, versículo 4: então mandou Jacó chamar Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Bom, aqui ele explicou para elas o que aconteceu. Deus estava fazendo assim. Quem mudava o critério para tentar reverter as coisas era o próprio Labão. O Labão tentava suplantar, enganar mesmo,
o Jacó, mas quem se dava bem era o Jacó, porque Deus estava abençoando ele. Então, essa situação fez com que eles realmente tivessem que ir embora, e aí o próprio Labão foi obrigado a aceitar isso, porque ele já estava se sentindo então prejudicado. Mas aí, irmãos, para concluir, nós vamos parar por aqui. Tem muita coisa com os filhos dele, mas nós vamos ver isso adiante. Mas eu não poderia deixar de mencionar, de ler essa passagem, que eu considero uma das mais tocantes de toda a Bíblia. Eu falei que eu sempre gostei muito do personagem Jacó e da história dele, porque no capítulo 33 nós encontramos o retorno dele. Jacó voltando para a terra dos seus pais, ele ia se defrontar com Esaú. Quando ele lá, 20 anos antes, ele deixou um Esaú odiando Jacó. E a expectativa de Jacó era de que, chegando lá, talvez Esaú viesse com um exército e para matar ele, sua família, seus filhos, que ainda eram jovenzinhos, né, pequenos nessa altura aqui. Mas nós lemos aqui, versículo 1, capítulo 33 de Gênesis. E levantou Jacó seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Está explicando aqui, antes ele enviou servos com oferendas, com ofertas, buscando demonstrar que a vinda dele era pacífica, que ele queria agradar a Esaú. Mas aqui, quando ele avistou Esaú com 400 homens, ele pensou, ele vem com um exército para massacrar a gente. Ele deixou Raquel, as mulheres com as crianças por último, numa tentativa de proteger talvez elas, mas Raquel principalmente por último, com o José, o pequeno José aqui no colo ainda. E presume-se ainda no colo, mas ele era bem pequeno ainda, nesse tempo. Versículo 3 diz, e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Irmãos, aqui nós vemos perdão. Que coisa gostosa a gente encontrar alguma coisa assim. Perdão. Perdão verdadeiro. Tantos anos passaram. A ira do Esaú se apagou. E ele vendo seu irmão, aquele espírito de vingança se foi. Falou mais alto a lembrança de que ali era sangue do seu próprio sangue. Meu irmão está de volta. O Jacó humildemente se prostrou, se mostrou respeitoso, esse ato de se rebaixar, de inclinar, ele quis demonstrar submissão a Esaú. Eu vim aqui em paz. E Esaú, ele não teve aquele mesmo desejo vingativo que ele teve antes. Nada como a gente ter tempo para parar e refletir, né? Se isso tivesse acontecido antes, talvez não fosse a mesma atitude. Mas é bonito a gente ver esse versículo 4,
Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o. Jacó esperando que talvez Esaú vinha com uma espada, com uma lança, para ferir ele. Não, Esaú veio com seus braços abertos, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram juntos. 20 anos, dois irmãos sem se ver, depois de tudo que tinha acontecido. Versículo 5 diz: e depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, inclinaram-se, e chegou também Lia com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se, e disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Ele perguntou a respeito daqueles homens que foram na frente com as dádivas para Esaú, né? Versículo 9: mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Vamos lembrar que Esaú ficou com a herança do Isaac, né? E ele trabalhou dentro daquilo que a família tinha. O Isaac não tinha morrido como esperava antes, mas o Esaú ficou como o único filho ali. E ele disse: eu tenho bastante, Jacó, eu não preciso disso que você está me oferecendo, seja para ti o que tens. Versículo 10: então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. A alegria de Jacó, né, de ver Esaú daquele jeito, foi como se ele tivesse visto Deus. Realmente aquele semblante de Jacó, de alegria, de prazer, de reencontrar, né, de amor para com Jacó, de compaixão para com ele, fez com que Jacó se alegrasse dessa maneira. Quão bom é que os irmãos vivam em união, né? Em comunhão. E, bom, foi assim, irmãos. Irmãos separados durante muito tempo, mas Deus abençoou que eles tiveram um reencontro amistoso, amigável, amoroso. E, bom, se nós vimos que o Jacó teve uma vida conturbada, conflituosa com Esaú a princípio, foi para lá, casou, teve uma vida conturbada com suas mulheres, com seu sogro, não foi muito diferente do que ele teve depois com seus filhos. Uma família grande, diferente dos pais. Abraão só tinha Isaac, Isaac só tinha Esaú e Jacó. Agora nós temos Jacó, herdeiro da promessa, com uma grande família. 12 homens e uma mulher são relatados, né? 13 filhos. Mas nós vamos ver que Jacó repetiu novamente certos erros de seus pais. Mas nós vamos meditar também. Nós não vamos ver todos os personagens, tá? Mas nós vamos pegar aqui também. Nós vimos os patriarcas, vamos ver José, particularmente os filhos. José é o principal, mas os filhos de Jacó, tudo aquilo que envolveu, porque também aqui tem muita coisa importante para a gente observar, que a gente possa estar enxergando, né, e aprendendo algumas coisas mais para aplicar as nossas vidas, tá bom? Nessa área tão importante, tão delicada e preciosa que é a família. Vamos orar.